A palavra do Senhor ela é fantástica. Dependendo do coração que estiver sentado aí, ela chega de uma maneira. De repente, para esse lado aqui, ela chega como um consolo, mas desse lado aqui, ela chega como repreensão. A palavra de Deus até é poderosa para isso. Abre o teu coração e fala: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz hoje, Senhor. Estou em dificuldades, estou em dúvidas, e que elas sejam desfeitas pela presença poderosa do Senhor no teu coração. Palavra do Senhor. Se você puder abrir a tua Bíblia, livro de Provérbios, abra lá no capítulo 15. Provérbios capítulo 15, nós vamos fazer a leitura no primeiro versículo deste capítulo. Tem como projetar aqui pra gente? Provérbios 15, 1. Se tiver como, eu vou pedir para projetar e deixar, que a gente vai focar um pouquinho nesse texto. Se não tiver, tudo bem. Deixa na tua Bíblia aberta aí, Provérbios 15, versículo de número 1. Palavra do Senhor para nós nesta manhã. Presta muita atenção. É um versículo bastante curto, fácil de decorar, às vezes difícil de aplicar, mas a gente precisa se esforçar para isso. Diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Está aqui. Vamos ler tudo junto? No 3 com bastante força. 3. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. É claro para você esse verso? Precisa de alguma explicação, sim ou não? Não? Que bom. Vamos adiante, senão eu ia ter que perder um tempo aqui explicando isso. Mas a palavra de Deus é fantástica, ficou clara para todo mundo. Nós estamos entrando no último final de semana do mês de maio. Esse mês que é dedicado às famílias, né? Onde uma atenção maior é dada aos cuidados com a família. E a igreja aqui de Praia Grande foi ministrada durante alguns sábados e domingos com sermões que falavam a respeito disso, desse assunto, né? E nós queremos aqui parabenizar a direção da igreja pela iniciativa. O sistema mundano, esse sistema que a gente vive aí, tem atacado ferozmente esta instituição criada por Deus, a família. O mundo tem lutado com todas as suas forças contra isso. E a igreja tem buscado armas no Senhor para que essa instituição permaneça, para que ela se firme, para que ela seja sempre a base de uma sociedade organizada, uma sociedade justa e honesta. Famílias bem estruturadas fazem uma igreja bem estruturada. E que tipo de família você está produzindo para a sociedade e para a igreja? Comece a pensar. Hoje a gente vai fazer um monte de perguntas para você. Que tipo de família nós estamos produzindo? E você vai ter que responder com muita sinceridade a essas perguntas. A gente não pode ficar se enganando, achando que está tudo certo e viver a vida, que a vida passa muito rápido. Hoje me perguntaram: quantos anos você tem, Alcides? Hoje, ali na porta. Falei: que delicadeza perguntar a idade de um jovem como eu. Aí eu falei: 53. Não é possível 53 anos. Eu falei: filha, ontem eu tinha 18, hoje já tenho 53. Já fiz a curva faz tempo. Tenho menos tempo de vida do que eu já vivi. Ó, voando. Então a gente não pode desperdiçar tempo não, irmão. E assim, independente da posição que você esteja na família, que você ocupe na tua família, independente da posição, seja você pai, mãe, filho, esposa, esposo,
Você tem encarado, presta atenção nessa pergunta, você, na posição que você tem, como é que você tem encarado a família como tua missão? Esse foi o tema geral aqui de Praia Grande, né? Família, tua missão. Você tem encarado realmente a tua família como uma missão? Caramba, nunca pensei nisso. Família, minha missão. Minha missão, minha família? Sim. Mas o que é missão? Aí eu fui ver no dicionário o que é missão, para ver se fazia sentido esse título. Diz assim, ó, missão é a incumbência de que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outrem. É a incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outrem. E será que nós temos alguma ordem a respeito da família? Eu como filho, eu como marido, como esposa, como mãe, como pai, eu tenho alguma ordem a respeito de família? Se sim, quem deu essa ordem? É o que a gente vai ver aqui. Vamos lá. Filhos, quantos filhos temos aqui? Pode levantar a mão. Lembra que eu falei? Interação, bora lá. Muitos filhos, né? O que a Bíblia diz com relação aos filhos? Êxodo 20, versículo 12. Detalhe, eu não vou me apegar aqui aos textos e explicar texto por texto. Isso aí depois vocês pegam o pastor Jailson, cobra dele. Eu estou aqui como um cara legal, tá bom? Que daqui a pouco eu vou embora e vocês se viram com o pastor. Êxodo 20, versículo 12. Filhos, quem é filho para você? Estamos vendo se tem alguma ordem, não é isso? Veja bem, diz lá, honra a teu pai e a tua mãe. Tá, eu não sou filho, eu sou esposa. Tem esposa aqui? Esposa. Mãos levantadas? Muito bem, temos. Efésios 5, 22. Esse verso. Vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Vou repetir, fala com o pastor Jailson depois. Maridos, cadê os machos alfa? Aí tinha que ter um AU. Efésios 5, 25. Estamos vendo ordens, né? Vós maridos, amai vossas mulheres. Eita. Se eu sou pai e mãe, quem é pai e mãe aqui? Aí tem gente que se tivesse 3 braços ali levantava, né? Pai e mãe. Liga aí, ó. Efésios 6, 4. E vós, pais, não é só pai, é pai e mãe. Não provoqueis a ira a vossos filhos. Esse é o versículo que os filhos mais gostam de ouvir na Bíblia. Pais, não provoquei a ira dos vossos filhos. Respondam vocês, aonde a gente leu todas essas ordens aqui? Bíblia, palavra de Deus, não é isso? Se nós lemos na Bíblia ordens dadas por Deus, temos ordens a respeito da família, sim ou não? Então, meu irmão, se você nunca pensou nisso na tua vida, saiba que a família, independente da situação que ela esteja, hein? Quebrada ou lá no topo, a família é tua missão. Seja você filho, seja você pai, seja você mãe, marido ou esposa, a família a qual você pertence é tua missão. Aí nessa hora o chefe da casa fala, caramba, que alívio, achei que tinha que carregar isso sozinho. Negativo. A gente tem ordens diretas de Deus para todos nós que aqui estamos sentados e para você que está assistindo essa live aqui, com relação à família. É missão nossa. Temos uma incumbência, ordens recebidas da parte do Senhor. E aí eu pergunto, cabe para nós aquela famosa frase,
Missão dada é missão cumprida? Aí você vai começar a responder para você aí. Se a gente tem uma missão com relação à família, como é que está sendo o nosso empenho nessa missão? Temos sido soldados aplicados, como filhos, como marido, como esposa, como pai, como mãe? Ou temos levado a coisa assim, de qualquer maneira? Que tipo de soldado você é nessa missão, meu irmão? Minha irmã, meu irmãozinho, minha irmãzinha. Lembra que eu falei que ia fazer um monte de perguntas? Vou, gente. Vocês que respondam. Eu vou continuar sendo o cara legal que daqui a pouco eu vou embora. Mas aquilo que eu falei, respondam com sinceridade. Porque você não pode enganar você mesmo. Você não pode viver tentando enganar a Deus. Falar, olha Senhor como eu sou, olha o que eu fiz, olha o que eu falei Senhor, olha isso, olha aquilo. Vou te dizer uma coisa, Deus não se impressiona com nada que você faça ou com que você fale. Nada, por mais extraordinário que você faça ou que você fale, não impressiona Deus. Viu? Então pare de se achar o cara, ou a mina, sei lá, dê o termo que você queira usar, e comece a usar de sinceridade para com você e para com Deus. Principalmente nessa coisa chamada família, que eu volto a dizer que é a base da sociedade, que é a base da igreja, que tem que influenciar o mundo. Que tipo de influência as famílias aqui da igreja têm levado para o mundo aí fora? Como nós dissemos aqui, a igreja de Praia Grande ouviu nesse mês de maio muitos sermões a respeito de como fazer com que a família esteja bem, como fazer com que a família seja melhor, caminhe feliz, caminhe com paz. Ouvimos um monte de sermão. Mas me diga aí, de verdade, na prática, nesse mês de maio, por tudo que você ouviu, mudou alguma coisa? Não precisa responder para mim não. Na prática, de verdade, fez alguma diferença todos os sermões que foram proferidos aqui deste lugar para a tua vida? Ou foram somente alguns discursos que entraram por um ouvido e saíram pelo outro? Por que é, irmãos, que para muitos de nós passam meses, às vezes até anos, e a gente fica sofrendo sem perceber, sem notar mudanças na nossa vida? Por que a gente vive a vida de cristão, onde a gente diz que serve a um Deus poderoso, um Deus que move céus e terra, e não consegue mover a nossa vida? Será que o erro está na palavra? Ou será que nós não temos colocado em prática os princípios que estão contidos neste livro aqui, ó, chamado Palavra de Deus? E aí a gente não coloca em prática os princípios, e aí fica tentando arrumar desculpas, tentando justificar as falhas que, com certeza, na grande maioria, 99,9999, para não dizer 100%, estão em nós. E a gente fica tentando justificar isso ou aquilo pelas mudanças que não acontecem. Como isso? Como é que eu posso dizer que sou um cristão, que vive a plenitude, a vida abundante que Deus prometeu para mim, e só vejo isso acontecer na vida dos outros? A falha está em Deus? Ou eu preciso me empenhar um pouco mais? Ou eu não estou cumprindo a minha missão como Deus requer de nós? Infelizmente, irmão, nós somos humanos e temos muitas limitações, mas esquecemos às vezes que temos um Deus ilimitado, que luta por nós, que prometeu estar conosco todos os dias. A gente esquece disso. A gente acorda de manhã e vai encarar a vida, quer encarar a vida sozinho, e a gente fala, eu tenho um problema para resolver, eu tenho que resolver, levantar cedo para pensar nisso, naquilo, mete a cara no mundo e volta para casa frustrado porque não conseguiu resolver nada. E Deus falando, olha, eu estou aqui do teu lado, eu quero te ajudar, mas Deus não é intruso, sabe, Deus não é invasor, Ele quer a nossa permissão para poder agir na nossa vida. E as famílias estão desestruturadas pelo mundo afora aí,
justamente por isso. Porque as pessoas têm abandonado os princípios contidos na palavra do Senhor. São duros cumprir? Às vezes sim. No começo pode parecer difícil a gente colocar em prática aquilo que Deus requer da gente. Pô, como é que eu vou fazer isso? Deus falou que a gente tem que se esforçar. Não é de qualquer maneira, tem que se esforçar, meu irmão. Ser crente não é moleza, não. Se você quer entrar no céu, meu irmão, arregaça a manga. Eu sempre falo uma coisa que já passou do tempo, irmão. A gente brincar de ser crente. Está na hora de a gente agir com verdade, principalmente para com a gente mesmo. A gente quer usar de verdade para quem está à nossa volta, né? E o nosso interior está todo quebrado, está moído. Porque a gente deixa de lado os princípios da palavra de Deus. Quer ver só? Um dos princípios que temos deixado de lado. Vamos ler aqui, ó. Pode até deixar lá o versículo, lá depois a gente volta nele. Para que ninguém esqueça, que a gente não abandonou o texto básico lá não. Quero que você acompanhe, não precisa ler não, só acompanhe Gênesis 3, versículos 8 e 9. A palavra do Senhor diz assim, ó: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde estás? Todos conhecem essa passagem? Sim, já ouviram alguma vez na sua vida essa citação da palavra do Senhor. Deus Pai vinha todos os dias ali no jardim do Éden, no finalzinho da tarde, na viração do dia, como diz a letra do louvor, né, para conversar com seus filhos, para bater um papo com Adão e com Eva, uma conversa onde havia amor, onde havia sinceridade. Mas esse relacionamento quebrou-se. Sabe quando ele se quebrou? Quando o homem decidiu por vontade própria fazer aquilo que ele achava que era certo. Esse relacionamento que o homem tinha com Deus, de querer estar perto ali de seus filhos, de ter um relacionamento íntimo, sincero, amoroso, ele se quebrou quando o homem deixou de obedecer à voz de Deus. Quando o homem desobedeceu a Deus, quebrou-se a comunicação. E aquilo que antes era prazeroso, era uma coisa que trazia satisfação, que trazia alegria, agora passou a produzir medo, passou a produzir desconfiança. Deus, como Pai, Ele precisou procurar pelo seu filho Adão. Adão, onde é que você está, Adão? Será que Deus está querendo ensinar alguma coisa para nós? Às vezes nós achamos muito dono da razão, muito dono da... Sabe, eu estou certo, não vou atrás. Quem tinha errado nessa situação? Deus ou Adão? Quem tinha errado? Deus ou Eva? E quem foi atrás para tentar restabelecer o relacionamento? Deus foi atrás. Você repara que nas mínimas coisas Deus traz lições para nós? Não, eu estou com a razão, eu estou certo, se quiser que venha a mim, eu sou mãe, eu sou pai. Oh Deus, nos ensina todo dia, Senhor, que o Senhor nos ensina através da sua palavra, irmãos, como nos portar como membros de uma família saudável, feliz, abençoada. Deus foi atrás dos seus filhos. E olha, presta atenção numa coisa aqui, ó. Isso justamente acontece, esse rompimento de relacionamento, rompimento de comunicação, acontece quando a gente deixa de observar Êxodo 20, Efésios 5, Efésios 6, quando a gente de vontade própria deixa de atender, ouvir e fazer essas coisas, relacionamentos são quebrados.
E nenhum relacionamento pode ser saudável se não existir uma comunicação adequada. Você pode até escrever isso aí, guardar para colocar na tua agenda, no teu status. Onde nenhum relacionamento pode existir, onde não há uma comunicação adequada. Alcides, mas eu estou cansada de falar com esse menino, ou com essa menina. Eu falo, e não adianta. Alguns pais são craques em falar isso, né? Não sei mais o que eu faço com esse menino. Não sei mais o que eu faço com essa menina. Mas será que é certo isso? Esse princípio também foi deixado de lado faz tempo, irmão. Mas a gente não vai tocar nele não, porque é uma outra mensagem. Quem sabe um outro sábado. Será que é certo pai e mãe ficar falando? Vamos ver o que diz Eclesiastes 5:3 com relação a esse assunto? Não precisa nem abrir, eu vou ler para você aqui, ó. Eclesiastes 5:3. Eu sei que tem filho assim, ó. O que ele vai falar? O que ele vai falar? Vai usar em casa. Pais e mães, presta atenção aqui, ó. Porque das muitas preocupações vem os sonhos. Quando você está muito preocupado, né? Passa o dia preocupado, você acaba até sonhando com isso. É o que Salomão está dizendo aqui, ó. E concluindo o verso, ele diz assim, ó. E do muito falar, palavras tolas. Não briga com Alcides, não fui eu que disse isso. Quer achar ruim com Deus. Pai e mãe, pega uma coisa aqui, ó. Você não precisa falar muito. Você precisa falar com sabedoria. Tem uma diferença. Você precisa falar com sabedoria e agir com sabedoria. Tá ok? Filhos, fiquem tranquilos que eu já chego em vocês, tá bom? Fica vibrando muito não. Tem filho aí, ai meu Deus. Mas como é que eu faço para ter sabedoria para agir com meu filho e com a minha filha? Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, faz o quê? Senta e chora? Chama o psicólogo? Peça a Deus que a concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será dada. Pegou aí, pai e mãe? Não adianta você ficar falando muito, gritando, esbravejando. Ó. Tá no começo. Não adianta a gente ficar fazendo desse jeito. A gente tem que agir com sabedoria. Sabedoria dada por Deus. Eu vou te falar uma coisa, Deus é o maior interessado em que as famílias estejam em harmonia, viu? Então você, pai e mãe, tenha medo de chegar para Deus e falar, Deus, olha, tá difícil. Tá difícil, Senhor. Eu preciso da tua ajuda. Sabe, pai e mãe, a gente não é extraterrestre, super-homem, que tem resposta pronta para tudo, não. A gente precisa de ajuda, da ajuda da parte do Senhor para conduzir a nossa família. Deus colocou essa responsabilidade sobre nós, mas Ele garantiu que estaria nos ajudando, e Ele está aqui ajudando todo dia na sua palavra, tem conselhos, tem orientação, para que a nossa família seja ajustada, para que o mundo olhe para a nossa família e fale assim, ó, caramba, que família legal. Isso não é mérito nosso não, é ação do Espírito Santo na nossa vida. Mas a partir do momento, como nós falamos aqui, que a gente quer agir por vontade própria, a coisa desanda. E não é isso que a gente quer para a nossa vida. Não é isso que a gente quer para a nossa família. Comunicação adequada. O que diz lá o versículo que nós lemos no começo aqui? A resposta branda desvia o furor. Às vezes o filho, né, hoje em dia principalmente, os filhos são cheios de informação, sabem de tudo, tem a resposta pronta na ponta da língua para tudo que a gente vai falar. E nós, como autoridade da casa, como pai e mãe, às vezes queremos falar mais alto, brigar, esbravejar. E aí a gente lê esse versículo aqui, ó. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Brandura.
que nas tuas palavras como pai e como mãe sempre tem amor por trás de tudo isso. Mesmo que seja correção, que tenha como princípio o amor, você ver o melhor para o teu filho. Deus te dá essa condição, meu irmão, Deus te dá essa sabedoria para você agir dessa maneira. Pais, lembrem-se sempre disso. Por pior que seja a situação na tua casa, está quebrando o mundo. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Bora lá, pais, pais e mães, só pais e mães. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ok? Filhos, bora comigo, só os filhos. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Guardou? Esposa, cadê as esposas? Ô esposa, cadê? Vontade aí? Eu sou esposa, não estou solteira, não fiquei pra titia. Aí, comigo, a resposta branda desvia o furor. Ouviu o que você falou agora? Você ouviu o que você falou? Repete para mim. Ó, eu vou fazer uma pausa aqui e vou lá para Mateus, nas parábolas de Jesus. Lembra da casinha construída na rocha e na areia? O que tem a ver, Alcides? Quem foi considerado o homem prudente? O que construiu a casa na rocha. E frigido os ovos lá, o que significa isso? Que o prudente não é aquele que só ouve, mas é aquele que pratica. Amém? Então você declarou aí que a palavra o quê? Palavra branda desvia o furor. Isso não é palavra do Alcides, é palavra do Senhor. E eu tenho que ser uma mulher prudente, eu tenho que ser uma mulher sábia, que edifica a minha casa. Eu vou usar isso. E eu te garanto que vai dar resultado, hein? Usa que você vai ver. Mas não é usar uma vez, não funcionou. Prática, hábito, costume, estilo de vida. Faça isso, mulher sábia. Quantas mulheres sábias temos aqui? Deixa eu ver, não vou nem pedir para levantar a mão. Amém. E que o Senhor continue te dotando de sabedoria todos os dias, para que o teu lar seja estruturado através das tuas atitudes, mulher. Principalmente da mulher. Vocês não têm ideia, vocês não têm noção da força que vocês têm. Pergunta para o Senhor se vocês têm ou não. Bora em frente. Maridos, machos alfa. Comigo, a resposta branda. Desvia o furor. Mas a palavra dura suscita a ira. As mulheres repetiram a primeira parte desse versículo. Os homens vão repetir a segunda. Repitam comigo. Mas a palavra dura faz o quê? Suscita a ira. Eu sou o macho alfa. Quem manda aqui sou eu. Aí, servo de Deus, a palavra dura suscita a ira. Então vamos aplicar a primeira parte também, nós, homens? Sim ou não? Não sentir firmeza. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa. A gente sai de casa, vem à igreja, para quê? Adorar a Deus sobre todas as coisas. E quando a gente adora a Deus, Deus vem com a sua graça e misericórdia e faz o quê? Pega a nossa vida quebrada, inútil, limitada, cheia de defeitos, cheia de falhas, e Ele começa a fazer o quê? Ele fala, esse é meu adorador. Ele começa a moldar. Ele começa a moldar para que a nossa vida
seja para a glória do nome dele. Mas a gente precisa querer isso, viu? Fica esperando cair do céu, não, precisa querer a mudança na nossa vida. Se você não quer mudança, pode pegar as tuas coisas e pode ir embora para casa e viver a tua vida. Perca tempo aqui não. Desculpa se a palavra é dura, mas foi para mim também. A gente precisa querer mudança para a nossa vida, meu irmão. Colocar em prática aquilo que a palavra requer de nós. Como eu falei, é difícil? Quem disse que é fácil? Quem falou que seria fácil para você? Então, meu irmão, contrarie as tuas vontades. Contrarie aquilo que você acha que é certo. Quem somos nós para questionar a palavra de Deus? Para achar, não é bem assim, não é desse jeito. Irmãos, as famílias da casa do Senhor, as famílias do povo de Deus, tem que ser referência para o mundo lá fora, irmãos. O nosso vizinho tem que olhar e falar: caramba, que família feliz, que família abençoada. Eu quero que a minha família seja igual a essa família aqui. E não ao contrário, viu? Esse mês da família aqui, ó, não é para cumprir a agenda de igreja não, viu? É para que a vontade de Deus continue sendo cumprida aqui na terra. Para que a gente continue sendo sal e luz. Qual um dos poderes do sal? A gente fala, é temperar, é isso, é aquilo. Produzir sede é um dos efeitos do sal. A gente tem que produzir no povo essa vontade, essa sede de querer saber como é que a gente conseguiu. A gente tem que ser sal nesse sentido, viu? Famílias, pais, filhos, mães, esposas, maridos. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Mas, tá certo esse relógio aí? Oh meu Deus, tem misericórdia. Mas será que o restabelecimento das relações, que às vezes são rompidas, acontece de uma hora para outra? Assim, instantâneo? Na maioria das vezes não, viu, irmãos? Na grande maioria das vezes não. Você precisa passar por um processo que a gente não sabe quanto tempo vai levar, a gente não sabe quão duro ele será, mas a gente tem que se submeter a esse processo que será direcionado por Deus. E olha, nesse processo que você vai passar, Deus, Ele sempre, sem falhar nenhuma vez, Ele cumprirá a parte dele. E a parte dele é querer que você tenha uma vida abundante. E quando eu falo vida abundante, eu não estou falando de vida financeira abundante não, viu? E também não estou falando de vida eterna. Estou falando de vida abundante aqui, onde a gente está vivendo, nessa terra aqui. Vida abundante, o Senhor prometeu para nós. E como é que a gente não consegue isso? Vou perguntar de novo, a falha está em Deus? Quem está a falha? Está no Alcides. Se Deus tem promessa e ela não chega na minha vida, eu preciso rever os meus conceitos. Eu preciso fazer isso. Ficar esperando eu cair do céu, meu irmão. Eu vou para a igreja, fico sentadinha que Deus vai derramar a sua bênção e eu volto para casa feliz da vida. Amém. Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que haja, que faça alguma coisa, que saia da inércia. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer, e com sinceridade. Aliás, antes de a gente saber o que a gente precisa fazer, pensa numa coisa aí. Para onde você quer levar a sua família? Imagina a tua família. Em que nível você quer colocar a tua família? Estou falando aqui na terra. Que presente. O céu é a finalidade básica de todos nós. Aqui na terra, onde a gente sofre, onde a gente chora. Para onde? Qual o nível que você quer a tua família? Pensa aí. Harmonia, felicidade, paz, diálogo. O que você quer para a tua família? Pensa aí, gente. Não é para ficar olhando para mim, não é para você pensar. Aonde eu quero minha família? Todos os níveis. Financeiro, social, espiritual. Aonde você quer a tua família?
Pensou? Você já está lá, nesse nível aí? Você já está nesse nível? Na grande maioria das respostas aqui vai ser não. E agora? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, e não é fácil fazer isso, hein? Primeira coisa que a gente tem que fazer é saber onde você está agora. Em que nível você está? Como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como filho, qual o teu nível? Será que você é realmente o filho que você acha que você é? O filho perfeito que você acha que é? Será que você é? Pensa aí, meu irmão. Sinceridade. Marido, esposa, pai, mãe, será que você é tudo isso que você acha que você é? Diante do que a palavra de Deus cobra de nós. Porque a gente só vai conseguir chegar nesse nível que a gente imaginou se a gente tiver noção de onde a gente está. E aí tem o processo pelo qual nós devemos passar. E que o Espírito Santo te incomode hoje de uma tal maneira, meu irmão. Não as minhas palavras, mas que o Espírito Santo toque no teu coração de uma maneira especial hoje. E você se sinta incomodado a sair desse lugar que você está hoje. Que o Espírito Santo te fala assim, olha, você não está no local ideal. A tua posição como pai, como marido não é ideal. A tua posição como filho precisa melhorar muito. Que o Espírito Santo te incomode, chacoalhe o teu coração aí hoje, em nome de Jesus. Sabe quando você está na praia, o sol muito quente, que você pisa na areia, queima o pé, você quer sair correndo dali? Que seja assim, o Espírito Santo te incomode, a ponto de você querer sair correndo do lugar que você está. Mas a boa notícia, você não vai correr sem direção não. Você vai ter orientação aqui de Êxodo, de Efésios, você vai ter orientação de toda a palavra do Senhor, na tua caminhada, rumo ao nível que você deseja para a tua família, meu irmão. O Senhor, mais do que você deseja isso, e Ele precisa que a igreja dEle, que está reunida na Praia Grande no dia de hoje, se submeta à vontade do Senhor. Queira fazer a vontade do Senhor, queira ser uma família moldada, estruturada e sustentada pelo poder grandioso do nosso Deus. Que você volte para a tua casa hoje. Hoje é o dia de começar a coisa, hein? Ah, você mês que vem eu comer, não. Hoje. Amanhã você não faz nada, hein? Porque amanhã já vai ser hoje. Se você chegar lá, o dia de fazer é hoje. Desafio para hoje. Quem vai para casa almoçar hoje? Vai para casa almoçar? Nem que seja na casa de alguém. Vai para casa almoçar? Todo mundo, né? Desafio para hoje. Pratos na mesa. Deixa a televisão de lado. Coloca a mesa lá, senta com a tua família hoje. Senta com os teus parentes. Seja lá onde você for comer hoje. É sério isso, hein? Não é papinho furado não. É um desafio para nós hoje. Ah, não estava nem pensando nisso. Começa a pensar. Eu tinha outros planos. Muda os teus planos. Senta com a tua família. Olho no olho. Veja qual é a cor do olho do teu filho. Talvez você tenha até esquecido já. Veja quão brilhante é o olhar da tua esposa. Converse. Tenha um diálogo aberto, mas com sinceridade. E mantenha isso na tua casa. Relacionamento com os membros da família. Lembra que lá no começo Deus queria relacionamento com seus filhos? E Ele quer isso para nós hoje ainda. Esse princípio não caiu no esquecimento não. A modernidade luta contra, para que cada um tenha o seu canto na casa. Mas a família precisa estar unida, irmãos. Se nós quisermos uma igreja bem estruturada, a nossa casa tem que estar bem estruturada. O diálogo precisa fazer parte do nosso dia a dia. A comunhão precisa fazer parte do nosso dia a dia. E tem que partir de você. Ah, mas minha mãe não faz isso. Eu tenho um testemunho na minha casa de que a mudança começou através da atitude de um filho
nessa questão de a gente sentar e ter comunhão. Oi, que bom que é isso, mano. Quanto tempo a gente perdeu diante de uma televisão, cada um comendo isolado no seu canto. Quanto tempo desperdiçado. Experimente fazer isso. Esposa sábia, faça isso. O mais simples que você puder. Não precisa de luxo não, viu? O arroz com ovo, que é uma delícia, uma coisa boa. Faz isso com a tua família. Converse com os teus filhos, queira saber como ele passou o dia, com quem ele anda, o que ele faz, quais são os anseios e desejos dele. Filhos, procurem entender as razões dos seus pais. Procurem entender que eles querem o melhor para vocês. Às vezes do jeito que você não entende hoje. Procure fazer isso. E para que a gente saia daqui e consiga colocar em prática isso todo dia, a gente vai estar orando ao Senhor.